O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes a todos e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs presentes aqui na nossa Catedral de Mogi das Cruzes, minha saudação a todos, também àqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. E, de um modo muito especial, eu gostaria de fazer uma saudação àqueles que estão nos visitando, que são de fora, de outras cidades, estão aqui em Mogi das Cruzes, visitando a nossa Catedral. Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria receber a cada um aqui conosco. Hoje nós celebramos essa grande solenidade do corpo de Cristo, o Corpus Christi, o corpo e sangue de nosso Senhor. Eu confesso para vocês que é uma festa tão grandiosa, tão bonita e tão cheia de significado, que é até difícil saber o que falar. É até difícil saber o que manifestar nesse momento. Principalmente para nós padres. Essa festa do corpo de Cristo, ela é muito ligada ao ministério sacerdotal, a nós padres que consagramos a Eucaristia. Bom, essa festa, ela teve início por volta do século XII, e essa festa, ela começou a partir da incredulidade de um sacerdote. Vejam como Deus age de formas misteriosas e extraordinárias. Um padre, coitado, começou a ter dúvidas de fé. Será que é Jesus mesmo na Eucaristia? Será que é o Senhor mesmo que está presente? Será que não é um símbolo? E a partir dessa dúvida de fé do padre, ele saiu da terra dele e foi até Roma. No caminho ele parou numa cidadezinha e ele foi celebrar a Santa Missa. Quando o padre estava fazendo a consagração, quando ele elevou a hóstia começou a verter sangue e começou a cair tanto sangue da hóstia que sujou o corporal, sujou a toalha do altar. E ele correu, colocou aquilo no corporal, aquele milagre no corporal, e levou até o bispo, e o bispo levou até o Papa.
E logo depois disso, foi-se então introduzindo na igreja cada vez mais elementos para reverenciar essa presença real, viva de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Na história da igreja existem centenas de milagres eucarísticos. Tem um milagre eucarístico que aconteceu em Lanciano, que é um dos mais extraordinários, porque foi também por volta do século XII ou XIII, e até hoje a hóstia se conserva, num ostensório, não se decompôs, e já foram feitos vários testes e exames, e o milagre é realmente extraordinário. Mas esses milagres eucarísticos, onde o pão se transforma no corpo em pedaço de carne, onde o pão sangra, é justamente o milagre. Não é que o pão tenha se transformado no corpo, na carne, e não é o fato de verter sangue daquele pão eucarístico. O milagre que acontece ali é que nós possamos ver com os olhos da carne. Porque que o pão se transubstancia no corpo de Cristo e o vinho no sangue, isso acontece em todas as missas. Ainda que nós sintamos o gosto do pão, ainda que nós sintamos o gosto do vinho, o milagre de transubstanciar, o padre está usando essa palavra difícil, daqui a pouco eu explico. O milagre de transubstanciar o pão no corpo e o vinho no sangue acontece em todas as missas. Quando o sacerdote, validamente ordenado, pega um pedacinho de pão, e aqui é a alegria do padre, aqui é a beleza desse momento, e diz as mesmas palavras que Jesus falou: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ali naquele momento acontece uma mudança na substância do pão. Não é mais pão, não tem mais substância de pão. A essência se transubstancia no corpo de Cristo. Por que eu estou insistindo nessa palavra transubstanciação? Porque só nós católicos acreditamos que o pão verdadeiramente se torna o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Alguns irmãos nossos protestantes acreditam na transformação. O que é a transformação? Jesus está presente na Eucaristia junto com a substância do pão. É pão, mas é Jesus ao mesmo tempo. Não é isso que nós acreditamos. Porque depois que termina a celebração, aquele resto da ceia que eles fazem, pode jogar no lixo, porque ali é só uma aparência. Ou também tem a transsignificação. O que é transsignificação? Aquele pãozinho representa a presença de Cristo, mas não tem presença de Cristo. Nós não acreditamos nem na transformação, nem na transsignificação. Nós acreditamos na transubstanciação. Depois que o padre diz, isto é o meu corpo, ele não volta a ser pão nunca mais. Ele é o corpo de Cristo. Uma vez uma pessoa disse assim, não padre, mas assim, se uma pessoa entrar na fila da comunhão, por exemplo, para comungar, e aquela pessoa não tiver fé que ali está o corpo de Cristo, para ela não é o corpo de Cristo. Eu disse, está errado. Porque Jesus não disse assim, isto é o meu corpo para quem acreditar. Ele não disse isso, ele disse, isto é o meu corpo. Isso que todos vocês estão sentados é um banco, sim ou não? Sim, é um banco, não é? Se alguém disser para vocês, eu não acredito que isso seja um banco, ele vai deixar de ser banco porque a pessoa não acredita? Entenderam? Ah, mas eu não acredito que é Jesus na Eucaristia. Paciência, querido, mas continua sendo. A presença de Jesus na Eucaristia, ela é tão viva e tão real. Jesus está tão presente na Eucaristia, tanto quanto ele está no céu. Da mesma forma que Jesus está presente no céu, sentado à direita de Deus Pai, ele está presente na Eucaristia. Esse é o maior dom que Deus deixou para nós. No Evangelho de hoje nós vimos o contexto em que Jesus institui esse sacramento. Foi na última ceia com seus apóstolos. Foi naquele momento derradeiro e o Evangelho termina de forma tão bonita. Depois de comerem, eles foram para o Monte das Oliveiras. Jesus já foi viver a sua agonia, foi preso e foi morto. Logo em seguida. Era o último momento com os apóstolos. E Jesus sabia perfeitamente tudo o que aconteceria com ele.
Naquele último momento, Jesus, querendo deixar alguma coisa para que os discípulos lembrassem dele, querendo deixar um sinal, querendo deixar algo que os discípulos pudessem se lembrar dele e não se assustarem. Jesus não encontrou outra coisa mais importante e deixou a si mesmo. Jesus não nos deu uma coisa na Eucaristia, Jesus se deu na Eucaristia e se dá todos os dias. Jesus não nos deixou um presente, Ele foi o presente de amor. Ele foi o presente dado a nós e permaneceu como alimento. A Eucaristia e os sacramentos de modo geral, é claro, mas de modo muito especial a Eucaristia, é aquilo que mais nos identifica como católicos. É lindo, só nós temos Eucaristia. Só nós temos Eucaristia. Os nossos irmãos protestantes têm batismo. Eles também são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns têm o que é mais ou menos parecido com o nosso sacramento do matrimônio, eles têm lá o casamento. Eles rezam sobre os enfermos, o que não é o sacramento da unção dos enfermos, mas eles rezam. Mas a Eucaristia só nós temos. A Eucaristia só nós temos. E feliz quem não abandona a Eucaristia. Feliz de quem não abandona a Eucaristia. Eu contei um relato esses dias e conto novamente para vocês. Uma experiência que eu fiz aqui na nossa catedral. Uma pessoa me disse: padre, esses dias eu tinha tudo para deixar de ser católico e me tornar protestante. Eu convivo com muitos protestantes, eu trabalho com eles, eles ficam o tempo todo me falando um monte de coisas, e eu estava com a cabeça cheia de confusão, e eu disse: eu vou virar protestante. Mas eu cheguei em casa e pensei, eu posso até um dia me tornar protestante, mas eu não abandono 3 coisas. Eu não abandono Maria, eu não abandono a confissão e eu não abandono a Eucaristia. Eu falei: amado, você nunca vai deixar de ser católico. Você nunca vai deixar de ser católico. Quem não abandona Maria, não abandona a confissão e não abandona a Eucaristia, vai morrer católico. Feliz da vida, ele disse: agora eu entendi. Feliz de quem não abandona a Eucaristia, porque foi o maior dom que Deus nos deixou. É Ele mesmo presente, é Jesus Cristo, vivo, ressuscitado. Mas a presença de Jesus na hóstia consagrada, nós costumamos chamar de Eucaristia a hóstia consagrada. Mas a Eucaristia é mais do que só a hóstia consagrada. A Eucaristia é a celebração toda que nos dá a hóstia consagrada. Nós estamos celebrando a Eucaristia. Eucaristia vem do grego, significa ação de graças. A missa é a ação de graças. A missa é a maior oração que a igreja pode fazer. Não existe maior oração. Eu posso passar horas e horas rezando terços e mais terços. Não se compara com uma Santa Missa. Uma Santa Missa vale mais, escutem bem o que o padre vai dizer, isso é muito forte. Uma Santa Missa vale mais do que todos os sacrifícios, jejuns e orações que todos os santos fizeram a vida toda. Uma missa. Por quê? Muito simples. Porque os sacrifícios que os santos fizeram a vida toda, os jejuns, as abstinências, era o sacrifício de um homem para com Deus. Mas a Santa Missa é o sacrifício de Deus que se dá no altar. Tem um valor infinito. Uma Santa Missa vale mais do que o amor de todos os anjos e até da própria Virgem Maria diante da Santíssima Trindade. Uma Santa Missa. E aí nós deveríamos nos perguntar: com que facilidade eu deixo de ir à missa? Estou cansado. Esse domingo não, está chovendo. A Eucaristia, a presença do Cristo, ela se dá nesse contexto todo. Tudo isso que nós estamos fazendo é Eucaristia. E é o dom sublime deixado por Jesus para a sua igreja. Por isso eu dizia,
Que alegria para nós padres que celebramos esse mistério, mas para vocês que usufruem também desse mistério e desses dons. Quando o padre termina de fazer o ofertório, o padre faz uma oração que às vezes nós respondemos meio no automático, mas ali concentra todo o sentido da missa. O padre vai dizer: orai, irmãos e irmãs, orai, oremos, rezemos, para que o meu sacrifício, ou seja, o sacrifício de Jesus no altar que eu estou oferecendo como sacerdote, o meu e o vosso sacrifício, a vida de vocês, os trabalhos de vocês, as orações de vocês, o coração de vocês, o amor de vocês, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus. E vocês respondem: receba o Senhor, por tuas mãos, pela mão do sacerdote, esse sacrifício, para a glória do seu nome, do nome de Deus, para o nosso bem e o bem de toda a Santa Igreja. Essa é a oração máxima. E olha que bonito quando nós vemos que para Jesus instituir a Eucaristia, Ele não fez de qualquer jeito. A Eucaristia não pode ser celebrada de qualquer jeito. Não, vai fazendo, faz de qualquer jeito, vai falando, vai repetindo. Não, o padre proclama o Evangelho, depois o padre faz homilia, depois faz ofertório e vai fazendo. Não. Nós temos que viver o momento, prestar atenção no que estamos falando, no que estamos rezando. Quando eu repito as palavras da consagração, gente, é a maior obra que Deus pode realizar na face da terra. Eu me espanto como é que as palavras de um homem pecador como eu pode fazer com que um pedacinho de pão se torne o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é qualquer coisa, eu não estou falando qualquer coisa. Não é uma oração que eu vou repetindo e falando: tomai todos e comei, esse é meu corpo, tomai todos e bebei, esse é meu sangue. Não, eu estou falando as mesmas palavras de Jesus. Aliás, não sou eu que estou falando as palavras de Jesus. É Jesus que está repetindo as mesmas palavras através dos meus lábios e através das minhas mãos e através dos meus olhos. Quando o padre reza a missa, ele empresta para Jesus as mãos, a voz e os olhos, para que Jesus faça mais uma vez aquilo que ele fez há 2000 anos atrás. E daqui a pouquinho ele vai fazer de novo isso aqui: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Eu não digo isto é o corpo de Cristo, eu digo na primeira pessoa: isto é o meu corpo. É Jesus falando através do Padre. Que dom maravilhoso, que misericórdia infinita desse Deus que nos ama. Por isso nós não podemos participar de qualquer jeito. Veja, Jesus pediu que preparasse numa sala arrumada com almofadas. Mandou os apóstolos antes para preparar a missa. Os ministros já sabem, eu chego 1 hora antes da missa para preparar as coisas da missa. Eu pego aquela hóstia, ponho na patena, eu digo: daqui a pouco vai ser o corpo de Cristo. Aquele pouquinho de vinho, daqui a pouco vai ser o sangue de Cristo. O Cristo que fala para nós no Evangelho, o Cristo que fala para nós na sua palavra. Meus queridos, não tenho palavras para dizer o quanto esse mistério é maravilhoso. Mas o que eu gostaria profundamente, que nós pudéssemos sair dessa Santa Missa hoje, com o nosso coração abrasado de amor pela missa. Não existe coisa mais santa, mais sublime, mais bonita. A missa é linda. A Santa Missa é linda, do começo ao fim. Como eu amo celebrar a Santa Missa, como eu agradeço a Deus todos os dias. Quando eu beijo o altar, no final da missa eu digo: Jesus, obrigado porque eu rezei uma missa. Obrigado, Jesus, porque eu rezei uma missa. Que nós tenhamos esse ardor também de dizer: obrigado, Jesus, porque eu fui na missa. Obrigado porque eu pude participar da Santa Missa. São Pio de Pietrelcina dizia que se os homens entendessem o valor de uma Santa Missa, nós precisaríamos colocar grades nas portas das igrejas e guardas para conter as multidões que acorreriam para a igreja. Se nós entendêssemos o que é uma Santa Missa, e nós estamos aqui hoje celebrando o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Que seja esse momento feliz, que seja esse encontro, onde o Deus que nos ama, nos alimenta, seja a razão da nossa alegria. Que Deus nos abençoe e faça de nós adoradores e adoradoras do Verbo feito carne, presente na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.